E aí? Oi, gente linda! Começando mais Geek, o único programa do mundo que já foi tricampeão no jogo do Shinigami. Gente, The World Ends Review ganhou uma adaptação em anime depois de mais de 10 anos. E aí, será que valeu a pena? Ubisoft e Shonen Jump Plus se unem para entregar videogame e mangá. Olha aí, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Mais animes para você aí de casa e disponibilizado na plataforma de streaming da Funimation TV. Não, da Funimation TV não, da Funimation. Funimation TV é nosso programa. Da Funimation, o The World Ends With You ganhou uma adaptação em anime baseado no jogo de mesmo nome. Pois é, o anime teve sua estreia agora no que seria a temporada nova de primavera, no caso, e é uma parceria entre a Square Enix e, vamos lá, entre o Estúdio do América e Shinhei Animation. Ô, louco. Exatamente, e a gente tem o design dos personagens de novo aí, pelo Tetsuya Nomura, né? E Sim. desde a época do seu primeiro lançamento lá no Nintendo DS, o visual desse jogo é um negócio que sempre me atiçou a curiosidade, apesar de eu nunca ter jogado. Eu perdi muito. Vocês que jogaram? Ah, cara, eu acho que perdeu, porque ele foi um dos jogos, assim, sendo bem honesto, assim, um dos jogos, na época que ele saiu no Nintendo DS, uma das coisas que a Nintendo mais queria fazer era mostrar as funcionalidades, né? Do DS, né? portátil Sim. dela. Sim, Exatamente. justamente porque eu acho super bem adaptado. Eu joguei pouco no DS na época, mas aquela Sim. mecânica de você usar a canetinha pra você fazer os movimentos e dar os ataques, Exato. fica legal, fica fluido na hora que você tá jogando. Ah, que O que legal. pra mim difere um pouco da minha experiência no Switch, que a gente já falou de The na tela World de Ends toque, Review né? aqui. Então, só que aí, se você quer jogar, por exemplo, na sua TV, você usa o Joy-Con e aí você parece que tá brincando de Harry Potter, sabe? Você fica fazendo umas coisas assim no ar. Wingardium Leviosa ali. Só que aí, no fim das contas, eu senti que não faz tanta diferença assim o movimento, se você tá fazendo o movimento certinho do ataque, ou se você simplesmente tá fazendo um negócio assim, ele vai. Ah, tá. Entendi. O pessoal, teve um negócio muito legal também que o diretor do game, o Tatsuya Kando, na época disse que, quer dizer, já disse em entrevista que sempre existiu uma vontade de fazer um anime, mas que por vezes o tempo atrapalhava, às vezes o budget não alcançava o que eles queriam fazer. Eu acho que foi bom pra eles não terem lançado antes, porque esse anime que chegou agora tá com uma estética, um lance todo videogame, assim, que, cara, tá muito bonito, meu. Tá muito bonito. Aliás, eu vou até. É um negócio que eu até queria falar, na verdade, isso aí. O pessoal que não tá reconhecendo logo de cara, assim, como o Jefferson falou, o traço é do Tetsuya Nomura, que é o pai do Kingdom Hearts, né? Que é a franquia mais famosa dele aí. E, cara, tá muito, muito parecido com o traço original dele, cara. Assim, Tá igual. Muito parecido. Tá idêntico, né? Aqueles traços mais fortes, as cores. Assim, cara, se você jogou, assim, você não tem nem defeito, não tem nem como colocar defeito nesse anime. De verdade, tá muito bonito. Principalmente porque, assim, eu achei que o primeiro episódio, por exemplo, ele resume ali 4 horas de jogo, mais ou menos, e ele tá muito certinho, muito igualzinho ao jogo, inclusive a trilha sonora, que é a mesma do jogo. E aí eu ficava vendo, e aí cada música começava, eu começava a falar, falei, caramba, essa música tá aqui, eu adoro essa música. E uma coisa que eu senti também é porque, assim, os monstrinhos, você consegue ver direitinho que é uma CGI. Uhum. Agora, tem umas sacadas, assim, umas invertidas de personagem, às vezes, que muda do 2D pro 3D, que você nem percebe, de tão bem feito que tá. Pra mim, o anime inteiro tá em CGI, só que eles cobriram, né? Mas posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que ele tá assim, viu? Porque tá muito diferente o visual, o jeitão das coisas. Mas Então, a Tá falou do negócio que me chamou muita atenção, não sei se vocês perceberam, mas durante as cenas de porradaria, né, as cenas de ação, eles estão colocando música cantada em todas as cenas até agora, nos capítulos. Quando começa a pancadaria, começa o Neku, né, a Shiki lutarem lá com os nós e tudo mais, começa a tocar a música cantada o tempo todo, que é uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia em anime, assim, não com tanta frequência, assim. E eu sentia muita falta, porque era um negócio muito, que eles usavam, um recurso que eles usavam muito nos animes antigamente, principalmente na década de 90, né, quando o bicho ia pegar, eles botavam música nas batalhas, música cantada, né, nas batalhas decisivas, e dá um up, né, você fica mais animado assistindo, né, quando começa aquela música cantada igual a do jogo, assim, você fala, nossa, que legal, cara. Tá igualzinho. E tem uma coisa bacana também, que a gente ainda não explicou pra galera de casa. Dá uma palhinha pro pessoal de casa do que se trata, né, o The World Ends With You.
Muito bem, então resumão. Você joga com Neko Sakuraba, que é esse protagonista de cabelinho espetado aí, meio Cláudio, que vocês estão vendo aí na tela. Você acorda ali em Shibuya Cross sem saber muito bem o que está acontecendo e você tem uma marca de 59 minutos na sua mão. E aí você começa a ver uns monstros vindo para lá e para cá e simplesmente todas as pessoas à sua volta não percebem que você está ali. Você, inclusive, quando encosta as mãos... você, né? No caso, o Neko. Pensando no jogo. Quando você encosta a mão nas pessoas, você consegue ter um imprint, né? Você consegue ver o que a pessoa tá pensando. Aquilo é tudo muito esquisito. Aí esses monstros aparecem e começam a pegar certas pessoas, que são poucas as que conseguem te ver, começam a atacar, elas começam a evaporar, elas somem. Aí, do nada, aparece uma menina e fala, faz um pacto comigo, porque a gente precisa ter um parceiro para poder lutar contra essas criaturas. E você faz um pacto com ela, chique, e aí vocês começam a enfrentar essas criaturas. Então, você recebe no celular um tipo de mensagem dizendo, chegue até o ponto X do lugar. Então, você mata as criaturas até chegar ali. Então, basicamente, o que é? Lembrando um pouco do Alice Game lá. Alice in Borderland, né? Isso! Nossa, sim. Nossa, já resumi. Com menos sangue. Isso. Menos sangue, um pouco mais colorido. Eles recebem, então, essas missões pelo celular e eles têm que cumprir esses objetivos, tomando cuidado para não serem mortos, porque você, uma vez que morre ali, você evapora. Some. Exato. E é isso, e você tem sempre esse tempo em contagem regressiva na sua mão para poder realizar essas missões. Que legal. Parece o jogo mesmo, então, nesse sentido. É igual. Tá igualzinho os dubladores, que a Thaís falou que não tem voz ali, mas depois no Kingdom Hearts Dream Drop Distance você tem um mundo, né, que é baseado no The World's End With You, que é Shibuya, e aí você joga lá e você tem os dubladores deles, são os mesmos também. Cara, é maravilhoso. Os caras tiveram um cuidado muito, muito bacana com esse anime, assim. Eu fiquei realmente bem impressionado, porque geralmente anime baseado em jogo, os caras não tem muito budget, né, como o Jefferson falou. Os caras não têm todo esse cuidado e tá muito bonitinho, os caras estão tendo um cuidado muito bacana com ele. Fiquei impressionado. Assim, fiquei bem impressionado, assim, realmente bem impressionado, positivamente, assim, não tava esperando tanto, não. Sim. E em relação aos Shinigamis como um todo aí, esse tal do jogo do Shinigami é a mesma coisa que tem o jogo do anime, do videogame, no caso, quer dizer. Porque você já descobre o porquê, né, desse jogo se chama Jogo de Shinigami, e eu não vou dar spoiler aqui, o pessoal vai assistir no jogo, depois de algumas horas também eles falam, mas tem um porquê, tem esse nome de jogo, e tem um porquê dos caras terem que fazer essas provas aí, né, pra não morrer, porque eles podem morrer no meio das provas também, né, fazendo as provas. E então, aqueles vilões? Tem os seus motivos ali por trás disso daí. Aqueles vilões que aparecem no final lá. Então, os Shinigami, eles funcionam como se fossem uns supervisores do jogo. Eles vão lançando os desafios, às vezes eles têm... Obviamente, depois você vai descobrir, tem uma organização ali que tá meio que mandando nesses Shinigamis. Então, eles não são a cabeça mora. É isso que eu ia perguntar, se tinha uma terceira parte aí, um outro lado, uma nova facção aí. Tem o boss e é como se os Shinigamis fossem os gerentes ali do negócio. Entendi. Que são os que aparecem com as asinhas pretas sempre, né? Você vê que é o Shinigami com as asinhas ali. Entendi. Então eles ficam monitorando o jogo ali mais de perto, aí a gente começa a ver que alguns querem complicar sua vida, e vai. Tem os que são legais, né? Como a própria Chique fala, olha, então quer dizer que você tem Shinigami bons e alguns legais, né? Uns ruins e uns legais também, pá. É bacana, né? Porque a maioria deles quer complicar a sua vida, né? Assim, mais uma perguntinha relacionada ao jogo inteiro aí no geral, porque talvez um pouco de spoiler, mas a party deles, o grupo deles vai aumentar, porque só por enquanto tem 4 pessoas ali e eles vão ser meio que os principais do jogo, do anime até o final, né? Não, depois aparecem mais personagens amigos, mas é que a party sempre é a Chique e o Neko, né? É duplinha. É porque é a dupla, né? Então, depois aparece uma galera pra te ajudar, inclusive, quase, acho que todos eles aparecem na abertura. Tá? É isso que eu ia falar, não é spoiler, porque tá tipo na capa do jogo. Exatamente. Entendi. Na capa do jogo você tem tantos amigos quanto os Shinigamis ali na capa do jogo, né? Sim. E vai lembrar que o jogo vai ganhar um segundo jogo, né? Uma continuação aí logo em breve, que é o Neo, né? The World's End With You. Então, fiquem de olho aí. Só amor por esse jogo, por esse anime, galera. Agora vocês ficam com quantos vai aqui. A gente já volta para falar de uma parceria inusitada, que é o Ubisoft com o Shonen Jump Plus. Não saiam daí.
Mas, gente, Ubisoft eu acho que todo mundo conhece, né? A empresa que tá por trás de títulos como Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry. Só que agora, além dos videogames, eles também estão tentando entrar aí no quê? No mercado de mangá, olha só. Vejam Olha só aí, vocês. veja só, Thaís. E essa parceria aconteceu entre a Ubi e a Shonen Jump Plus, que é o serviço de mangás da Shueisha. E no total foram premiadas 5 histórias, 4 one-shots e uma minissérie. Exatamente. E todas essas histórias você pode acompanhar lá pelo Manga Plus. Ainda estão em inglês, né? A gente sabe que o serviço agora começou com o idioma em português, mas essas histórias ainda estão todas em inglês. Então, vamos treinar um pouquinho ali o inglês, porque vale muito a pena. Assim, a gente tem várias histórias de vários jogos, mas a gente vai focar na história do vilão de Far Cry 3, o Vaas Montenegro. Mas vamos falar um pouquinho das outras também. Não sei se vocês leram todas, né? Vocês chegaram a dar uma olhada em todas ou só na do Vaas mesmo? Não, foquei na do Vaz mesmo, gente. Perdão também. pelo vacilo. Mas tá na minha lista, já favoritei todas que eu vou ler. Imagina, também. eu fiquei um tempão procurando que eu tinha perdido elas no meio da lista, porque foi atualizando e aí elas ficaram espalhadas, porque elas não têm uma sequência, né? Você pode ler na hora que você quiser. Eu acho que é legal deixar essa aqui em 4 partes pro final, porque é uma coisa mais metalinguística, porque é um mangá do menino jogando game e fazendo uma comparação da experiência dele com quando ele vai, e aí ele tem uma alta reflexão de tudo que acontece. É maravilhosa, mas essa deixa por último, assim. E eu acho que de todas, a mais fraquinha é a que é dedicada pro Assassin's Creed, porque é a que fugiu menos, assim, que brincou menos com o universo que eles tinham para explorar ali, né? É focado na história do Ezio, e é logo depois do último jogo e tal, ele teve a vida dele. Lembra que teve um curta animado até, inclusive? Lembra. Então. Mas não tem a ver com o Desmond lá e tudo mais? Não, é só o Ezio mesmo. É o Ezio encontrando a felicidade. É basicamente isso. E aí ele revê não, mas o Da Vinci aparece também, eles conversam. Ele não... Sério que essa é a mais fraquinha? Ela não é muito boa. Gente, não. O Ezio pra mim é o melhor protagonista do Assassin's Creed que tem. Então, isso Ezio Auditore. eu concordo. Ezio Auditore da Firenze. Concordo com você, mas... Vincenzo. Então, foi o jeito ali, eu acho que não rolou, sabe? E uma que eu fiquei bem surpreso foi uma do Rancid, que é o personagem parceiro ali do Watch Dogs 2. Que ele entra... Ele é um cara da DedSec, um cara de máscara. Todo mundo quer a roupinha dele, de skin, né? No Legion, acho que tem também. E ele tá lá, se apaixonou pela menina do Cybercafé e ele não tira máscara. Então ele fica meio assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar com ela? Tipo isso. Uma história bobinha, mas achei engraçadinho. E a gente vai falar que a do Vaas, que são as duas premiadas, né? A grande premiação, né, a do Vaas, e em segundo lugar Inside, que é focado no vilão do 4. Mas a do Vaas é o passado dele. Você tem aí todo o contexto dele, essa humanização do personagem, que aí eu acho meio paia, sabe, não precisava, mas mostrando o passado que ele não foi sempre malucão que nem ele é no jogo, né? Não sei se todo mundo jogou. Joker Feelings, né? Pois é. A gente já comentou aqui sobre esse lance aí, e eu acho que a problemática toda de você ficar humanizando o vilão, né? Mas deixa pra lá. Não, mas vamos lá, vamos falar então do mangá. Vamos falar do passado e do Vaas, porque, como o Jeff disse, ele até então era uma pessoa normal, um adolescente ali, com a irmã e a mãe. E a gente fica sabendo que a mãe dele sofreu um grande trauma por conta do pai dele. Sim. E aí ela era uma pessoa dita normal até então, e depois do que o marido dela fez com ela, o pai dele fez, ela ficou louca. Maluquinha. Louca, assim, eu achei assim, o jeito que eles arranjaram de deixar ela, a aparência dela, assim, porque seria uma pessoa louca. Eu achei, gente, medonho. Não parecia Jorgito? Jorgito, ia falar isso. Muito Jorgito. Me lembrou Jorgito, me lembrou uma personagem do Hunter x Hunter na fase do que era antes, que era exatamente assim, sabia? Sim. No Jojo tem uma também. Também, na parte 4. É verdade. Nossa, pode crer. No Hunter x Hunter tem a menina que o Gon vai levar pra passear, pra ensinar os negócios lá, e aí, nossa, ela é desse jeito, cara, igualzinha a mãe do
A mãe do Vaz aí, velho. Nossa, bizarro. O que eu não lembrava de Far Cry 3, e aí eu na série, nesse one shot eu li e eu falei, é verdade. É o fato de que o Vaz era irmão da Citra. Eu não lembrava disso, assim, absolutamente, assim, não tinha nem ideia. Aí eu falei, pode crer, eles eram irmãos, pode crer. E a gente também tem a chegada do Hoyt, né? O cara que é o chefão do jogo, que você joga contra ele, basicamente, a segunda metade do game ali, e ele é o cara que incita o Vaz a trabalhar pra ele, no caso, fazer um dinheiro ali, e apesar de tudo que ele tava vivendo, todos os traumas ali que ele tava sendo obrigado a viver ali como escravo, como mercenário desse Hoyt, isso não foi o suficiente para elevar ao máximo a loucura dele, né? A mãe dele realmente foi um problema muito sério na vida dele ali. Foi, principalmente Exatamente. Porque assim, a gente vê um tipo de tortura psicológica até que o Royce faz com ele, porque ele obriga o Vaz a presenciar umas cenas assim absurdas. O Hoyt, né? Então, verdade. Conforme eles vão tentando conquistar a vila, juntar escravos ali pra vender, são coisas que pesado, né? Qualquer pessoa. Imagina um adolescente ali que passa por um monte de outras coisas, com a mãe toda problemática. E o interessante é a gente ver como a irmã dele, né? Citra. Ela, sei lá, eu senti que ela era o porto seguro dele, mas quase que não era. Ela acaba meio que, assim, se você seguir a história e lembrar do jogo, ela acaba virando a inimiga mortal do Vaz, porque ela não admite o que o Vaz fez com a mãe dele, né? Que ele matou a mãe dele. Então ele não admite isso e ela, né? No jogo, ela é a contraparte da história. Ela é a aliada que o personagem principal do game procura pra conseguir terminar a história, virar o guerreiro lendário, o Hakiachi, né? Que nem a mãe dele fica tatuando a perna dele lá, com aquele tebori maluco, com um prego. Então, não, mas é isso que eu tô falando, porque no começo ela fica fazendo aquela coisa toda precária ali, né? Com prego ali, né? Com aquela tatuagem, gambiarra ali. Bizarro, mas e assim, a gente vê que ele fica com febre até, porque é um processo que, imagina, machuca e aí aparece sempre a irmã ali e ele fala assim, você não devia se preocupar tanto comigo sempre, ou então, obrigada por tá aqui. Então, a gente vê que a mãe dele, por exemplo, falava, aquela cena eu não entendi muito bem, que eles rezaram pra jantar, e aí depois ele foi comer e a mãe já deu um esculacho nele. Né? O que eu senti ali é que parecia fazer parte do ritual, dele ser o guerreiro, hackear, ele precisa fazer a tatuagem, porque no jogo também tem essa tatuagem, inclusive o personagem principal usa e vai ganhando novas habilidades e tudo mais, mas aqui nesse caso a mãe dele, eu acho que tava descontando o trauma do pai, e ela devia ver o pai no filho, e aí ela abusava do filho, é meio isso, né? Não, mas foi só essa parte do jantar que eu não entendi, eu entendo essa questão toda da tatuagem, dessa obsessão da mãe, né? Mas a questão do jantar, ele ia comer. Porque aí ela dá um tapão nele, faz aquela cara de louca, fala, você não. Sendo que ela acabou de falar, vamos dar as mãos para rezar. Parecia ser meio ritualístico, né? Não sei. Talvez. Mas é isso que eu tô falando. O interessante é você ver que, assim, a gente conhece do jogo a questão do antagonismo, né, entre os dois irmãos, mas ali mostra que ela sempre foi meio do porto seguro dele. Ali. Exato. Sim. E o Vaz do jogo não tem nada a ver com esse moleque, assim, absolutamente nada a ver. Visualmente falando, né? Assim, nem visual, nem nada, psicologicamente, cara. O Vaz é um doido, maluco de pedra, cara. Eu achei que em algum momento ia mostrar por que ele ficou parecido com o que ele é no jogo, assim, mas não, né? Tipo, só não. A cicatriz. O Paulo Mendes mandou aqui no Twitter. Você sabe qual o significado de insanidade? Cara, eles abrem o mangá com isso. É verdade. E o jogo. Você sabe que a historinha, live action, tudo, né? Vocês falaram das tatuagens, me deu um mal-estar vendo aquela cena da tatuagem. Parece quando os caras vão fazer tatuagem de Yakuza com bambu. Tebori, era quase um Tebori adaptado ali. Não, uma gambiarra aí. Nossa, cara, mas dá um negócio que você olha e fala, não é possível que ela tá usando um prego, um negócio pra tatuar a perna do moleque lá, os negócios lá. Eu falei, nossa, cara, não rola não. A ilha ali, o pessoal devia fazer isso mesmo, sempre, né? Os Maori, porque a tatu dele é toda Maori, né? Todo aqueles negócios bizarros lá. Muito louco. Daqui a pouco gosta dessa Urraca lá, né? Não, calma. Não vamos chegar ao Haka, não. Eles são só os locais ali da ilha que
reconhecem a entidade desse lendário guerreiro Hakiachi que viria salvá-los, e no final das contas é o protagonista que começa enterrado na areia, né? Tipo, um simples moleque playboyzinho que o Vaz sequestra e aí toda a história começa, porque ele precisa resgatar os caras, os amigos dele, na verdade, enfrentar o Vaz na primeira metade do jogo e depois o Hoyt pra acabar com tudo, assim. Um monte de referência no mangá, inclusive, até a plantação de maconha que você tem que queimar durante o jogo, ela aparece com o Vaz plantando ela, tipo, meio que cuidando dela, assim. Achei legal. Quem gosta dos jogos da Ubi estão com um prato mais do que cheio ali pra ver todos esses mangás da Ubi que eles disponibilizaram no Manga Plus ali. Tá muito legal. É verdade. O seu preferido, Jeff? Desculpa. Não, pode falar. Eu fiquei pensando, será que eles vão trazer mais coisas, assim? Cara, não sei. Tem planos de trazer mais coisas? Seria bacana, né? Porque tem tanto jogo bacana da Ubi, né? Que poderia virar um mangá bacana aí. Assim, em linhas gerais, a última história, que eu chamo de última, mas não dá pra saber a ordem, mas é aquela que é dividida em 4 partes, ela tem uma cartinha explicando, falando umas coisas. Imagina que aquele seja o último, mas também posso estar errado, semana que vem pode aparecer mais coisa lá, né? Não dá pra saber ainda. Eu ia perguntar, você que leu todos, esse do Vaz foi o seu preferido? Esse do Vaz, pra mim, foi o mais normal no sentido de entregar uma história, uma one-shot tradicional que a gente tá acostumado a ler, sabe? Porque a história do Watch Dogs 2, ela é bobinha, né? Tipo, comédiazinha e tal. E as outras, a do Assassin's Creed não, mas a do vilão do Far Cry 4... ela também começa com esse lance de apresentar o vilão. Eu falei, vai ter outra história de vilão. Só que aí vira um negócio metalinguístico, porque é o moleque jogando o game e pensando nas coisas que ele fez. E no final secreto, que o jogo te dá a opção, porque é um diálogo final que acontece no Far Cry 4, que o vilão... o final secreto do Pagamin lá, que você faz com 3 minutos de jogo? Será que é o do 3 minutos? Eu não tenho certeza, mas não, é depois, porque ele subiu toda a montanha já. É o das cinzas da mãe já, esse daí? Assim, quando você... Vou contar mais ou menos. É o do banquete, né? Você, quando é capturado a primeira vez, você tá numa mesa de jantar com o Pagamin, aí ele ouve uma bagunça lá embaixo, ele tá conversando com você, ele fala, bom, agora eu vou me retirar, e você espere aqui, porque já eu volto e não sei o que, não sei o que. E é o momento que você começa o jogo ali, né? Sim. Esse pedaço depois de comprar o Pagamin, você desce as escadas e vai embora. Só que um dos finais secretos é você não sair dali, é você esperar o Pagamin voltar. Esse pedaço? Não, é o final das cinzas da mãe, que ele tá com a cinza, com o jarro de cinzas, e aí, você subiu a montanha, você pode soltar esse jarro de cinzas aqui e ir embora, mas você, pra fazer tudo isso, você matou a ilha inteira, o lugar inteiro aqui, sabe? Você matou todo mundo, então eu acho você pior que eu. Aí você fica, putz, será? E você como jogador, porque ele tá conversando com você, jogador no caso, né? E você fica meio doido, e o moleque que tá jogando o game no mangá, ele fica meio doido, começa a conversar com todo mundo e começa a repensar essas ações, e também é um reflexo aí que também, assim, isso contado no mangá mesmo, é a Ubi pensando junto em formas de diminuir esse lance todo de violência que ela tem nos jogos, né? Porque todos os Far Cry são meio isso, assim, você entra, mata todo mundo, e é basicamente isso, tem que pensar, sabe? Tipo, não é bem por aí, sabe? Então, cara, é muito legal, acho que vale muito a pena dar uma olhada. Eu espero que a Ubi faça alguma coisa do 5. Porque o 5 eu gostei, joguei inclusive a DLC do Pepe e Neném lá, gostei de tudo. Ele é citado, viu, tá? Ele é citado. Mesmo. Parece mesmo. Mas a Ubi fez o comercial, exato. Mas isso aí, galera. Vocês ficam agora com My Hero Academia e daqui a pouco a gente volta para mais geek para vocês.